Oi, Nath. Oi, Ângela. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Hoje vamos falar sobre o fluxo da vida. Oi, Rose. Oi, Jennifer. Boa noite, Rosiane. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Boa noite, Juliana. Sejam bem-vindas. Nós mulheres sempre estamos em busca, né, de nos conectarmos, de meditarmos, de refletirmos, de buscar nosso autoconhecimento, buscar equilibrar um pouquinho essa questão que é tão desafiadora para ser mulher, que são as emoções e como a gente lida com elas, né? Oi, Dai, seja bem-vinda. Oi, Pati, seja muito bem-vinda. Boa noite, Lindsay. Então vamos lá. Boa noite, Ana Carolina. Vocês viram que Mercúrio tá retrógrado, né? Que é o planeta da comunicação. E eu fui até olhando que ele tava no meu mapa, porque eu tô muito comunicativa, assim, em rede social, que não é o meu comum. Tô querendo partilhar e tal, e Mercúrio tá retrógrado, né? Que normalmente ele bloqueia essa questão da comunicação. E no meu mapa ele tá bem na casa da comunicação, né? Que tá em Aquário. Então eu tô querendo fazer live, partilhar, eu tô totalmente ao contrário. Acho que eu tenho ele de alguma forma diferente no meu mapa, que eu não sei. Como eu não sou astróloga, eu não sei ver tudo, né? 100%. E aí, como é que tá a comunicação para vocês? Então, não estranhem se a internet começar a cair, porque quando a gente vai para Mercúrio retrógrado, gente, a comunicação fica terrível, inclusive a internet. Então, as coisas eletrônicas acabam estragando, portão, né, que é um movimento de ir e vir. Então, não se assustem aí, se observem. Vamos lá, hoje eu resolvi trazer o assunto de o fluxo da vida, que estava eu ontem observando umas árvores e percebendo como que fica para elas o fluxo. Elas se entregam, se está ventando, elas fluem com o vento, elas não resistem ao vento, né? Elas simplesmente se permitem entrar nesse fluxo. E de alguma forma eu trouxe essa analogia sobre nós também, né? Então, uma árvore, onde ela nasce, onde é o natural dela, ela vai nascer num solo que é propício para ela, que é fértil, que ela vai dar os frutos que ela tem que dar, ela vai dar a sombra que ela tem que dar, né? Ela não vai ser um cedro e vai dar banana, né, por exemplo. Então, só que assim como a gente, né, vê as árvores sendo elas mesmas, algumas tiveram que migrar ou foram migradas para outros lugares, né? As árvores não levantaram suas raízes e saíram correndo, né? Não é isso. Mas quando a gente quer, por exemplo, assim, plantar uma árvore que não tem nada a ver com o solo, onde, por exemplo, tem um jardim, eu quero plantar ela lá. Ela não vai se adequar, ou ela vai ficar apertada, ou ela não vai se sentir segura, né? Então as raízes não vão se aprofundar. E eu fiquei refletindo sobre toda essa viagem na maionese, que é isso que acontece às vezes com a gente na nossa vida, né? Então, a diferença entre nós e as árvores é que a gente tem o livre-arbítrio de decidir ir para aquele lugar que é nosso. Muitas vezes elas não estão no lugar que é delas, então elas não podem produzir tudo que elas foram feitas, né, para produzir, para serem no mundo.
E nós, muitas vezes, não encontramos esse lugar também. A gente tem dificuldade de ser a gente mesmo, né? Então, até eu fiz uma pergunta ontem, como é que tá o fluxo da vida, né, para cada um? E pode ser que a gente se sinta muito no fluxo da vida, mas a gente tem momentos também, né? A maioria das pessoas respondeu que se sente no fluxo da vida. Que bom, porque é o natural, né? A gente se sentir, quanto mais a gente volta pro nosso lugar, mais a gente tá nesse fluxo da vida. Só que como seres humanos que nós somos, nem sempre a gente se sente nesse fluxo da vida. Tem momentos que a gente sente que o fluxo está preso. E quem está mais aberto, né, disponível para se autoconhecer, para buscar esse entendimento do inconsciente, acaba encontrando várias terapias, várias formas, ou uma leitura, né? Ou enfim, encontra esses recursos dentro de si mesmo e consegue perceber que não está no seu lugar, não está no seu fluxo da vida. Mas tem muitas pessoas que às vezes não se percebem, né? Não sabem como encontrar esse caminho para trás dessa reflexão e pensar assim, por que eu não estou no fluxo da vida? Por que a minha vida não está fluindo? Porque a gente não está no nosso lugar, ou a gente está fazendo algo que não é nosso. Mas fomos condicionados a pensar assim e achar que aquilo era o certo devido aos padrões de crenças e padrões repetitivos que vêm do nosso sistema. Que nós temos muitos, né? Eu gosto muito de refletir, assim, eu tenho um lado bem um ermitão, assim, vai lá pra caverninha e fica refletindo. Alguma vez vocês já pararam para pensar que nossos ancestrais foram reis, rainhas, né? Eles foram condes, princesas, foram escravos, foram plebeus, foram padres, freiras, foram várias coisas, né? Então, pensando assim nessa questão de poder, eu fiquei refletindo que será que aquela pessoa que nasceu rei era o que ele queria ser, era o que ele queria fazer? Então, quando aquilo é leve, é fluido na vida dele, será um ótimo rei. Daí a gente vai percebendo ao longo das histórias que nenhum rei permaneceu, que nenhuma rainha, né? Tem algumas que estavam encaixadas naquele meio, se adaptaram, mas muitas causaram várias coisas na história, né? Porque elas não estavam no fluxo da vida, não era o que elas talvez desejassem fazer. Mas é o que a vida condicionou, devido ao que é o padrão sistema, né, familiar daquela pessoa, condicionou ela a fazer. Hoje a gente tem um livre-arbítrio como ser humano muito grande, muito grande. Hoje pelo menos a gente pode escolher qual profissão, né, vai fazer. Nem sempre a gente escolhe aquilo que é nosso, nato, assim, aquilo que a gente tem vontade mesmo. Aquilo que você faria sem cobrar. Então quando você pensa em algo que você faria sem cobrar, até eu conversando com a Lorenza hoje, ela, que é uma amiga e cliente, ela me trouxe isso, esse pensamento dela, né? Se eu pudesse escolher alguma coisa que, assim, se fosse certeza que eu fosse ganhar dinheiro, que aquilo ia pagar minhas contas, que eu ia ter dinheiro para viajar, para isso, né? Que ela se fosse sentir segura, o que eu faria? Né? Então ela mesmo se perguntou e ela deu a resposta. E para ela foi escrever um livro. Aí, só que ela não escreveu esse livro ainda. Então, o que está impedindo, né, ela de escrever esse livro? E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida, né? O que você faria se você não precisasse se preocupar com a vida financeira, com o que a sociedade pensa, com o que os seus pais diriam? O que você faria que, né, aquilo seria prazeroso? Porque o trabalho, ele tem esse nome pesado, né? Mas o servir, ele tem que ser prazeroso. Aí você está no fluxo da vida. Mas enquanto você não está no fluxo da vida, ao menos nessa área, é porque alguma coisa, você está seguindo algum padrão, alguma expectativa do sistema, ou sua, ou da sociedade, ou algo te faltou, e você não tem esse conhecimento, essa percepção de entender, trazer para si, né? E liberar isso. Então a gente vai nesse trajeto aí. Para quem já me conhece, né, desde o início lá que eu iniciei, desde o início que eu iniciei é ótimo, né? Desde que eu iniciei com essa questão nessa área de terapia, enfim, a minha primeira formação é técnica contábil e a minha segunda formação é engenheira de produção. E eu trabalhei 13 anos em indústria, comecei a trabalhar desde muito cedo. E
ao mesmo tempo que eu não era feliz, eu estava sempre nessa busca, né? Eu não estava no fluxo da vida, eu não estava no meu lugar, eu estava fazendo o que a sociedade esperava, o que meus pais, o que eu achava que eu ia fazer meus pais felizes, porque eu tinha que ter dinheiro, porque eu tinha que isso, porque eu tinha que aquilo. E tava eu lá. Até que eu tive uma depressão profunda, né? A ponto de não querer viver, para começar realmente a despertar. Começar a olhar, né? Eu sempre estudava tanto, lia tanto, desde novinha, mas nunca tinha olhado para o que eu... Aquilo para mim era o certo, né? Eu fiz aquela formação, eu fiz 5 anos de faculdade, 2 pós-graduação, fiz mais o técnico contábil, foram 2 anos antes, então, a vida inteira estudando, meu Deus, mas eu vou fazer uma coisa diferente? Não, eu não posso fazer diferente. Então eu não estava no fluxo da vida, mas o fluxo da vida também não é só em relação ao trabalho, né? Mas ali a gente já percebe muita coisa, que muitas vezes a gente não está nesse fluxo da vida porque a gente não está no nosso lugar. Aí os relacionamentos não davam certo, minha vida amorosa era ruim, minhas amizades eram complicadas, eu não tinha muitos amigos. Parece que eu estava só no mundo indo, perdida mesmo, bem perdida. E eu só fui despertar para tudo isso com 29 anos. Né? Fui olhar para tudo isso. E aí, depois desse processo, foi uma loucurada. Aí entrou a constelação e fez aquela reviravolta no meu viver. Desde então, eu venho entrando cada vez mais pro meu lugar dentro do meu sistema. Eu tô 100% no meu lugar? Não, gente, não é porque, né, eu tô com constelação que eu tô 100% no meu lugar. Eu acho que é um movimento que a gente faz ao longo da vida. Cada vez mais se encaminhar para esse lugar. E eu vejo que a gente fala muito de propósito, né? Qual que é teu propósito? Então eu recomendo aqui aquele desenho, aquela animação da Disney, que é o Soul, né? É muito interessante, porque o nosso propósito é estar na vida, é estar vivo, esse é o nosso propósito, né? Não é algo contrário. Mas a nossa missão é aquilo que faz a gente se sentir bem, vibrar, né? Do que faz sentido pra gente. Então, o que é que faz sentido pra você aí? Você se sente no fluxo da vida? Você sente que tudo que você faz é leve, que as coisas, as pessoas certas vêm, que as situações certas vêm, que o dinheiro certo vem, que tudo tem essa fluidez? Ou você sente que é pesado, que parece que a vida não tá fluindo, que ela não tá indo pra frente, né? Realmente é lindo esse filme. Ele faz a gente refletir muita coisa, né? Tá na moda falar de propósito, né, gente? Tá na moda falar de propósito, de missão, tá na moda constelação. Tem uma série de coisas e eu particularmente acho lindo tá na moda constelação e falar de propósito e missão, porque faz a gente pensar sobre isso, né? Então, antigamente você não via as pessoas falando isso. Meus pais mesmo, eles fizeram aquilo que era o certo, assim, que deu, que aconteceu e foram, que tinha que fazer assim. Os meus avós também. Então eu tenho certeza que os pais de vocês, muitos dos pais de vocês também, os avós também, não conseguiram ser diferente ou fazer aquilo que ia na alma deles, né? Que vibrava na mais alta frequência aí. Porque eles também não conseguiam estar no seu lugar. Muitas vezes a gente está olhando para as dores lá de trás, né? Então lá daquela princesa que não queria ser princesa, mas que a mãe criou toda aquela expectativa de que ela tinha que ter um posto importante perante a sociedade, ou aquele filho que nasceu, filho de um rei, que tinha que ser rei. Uma história que me vem muito bonita, assim, dessa história de tinha que ser e não ser, é do próprio Buda, né? Até esse aqui que tá aqui nessa pintura maravilhosa que minha mãe fez pra mim aqui. A história de Buda é que ele nasceu príncipe, né? Ele nasceu pra ser rei. E já pegou, Diego, essa moda já pegou. Ele nasceu para ser príncipe, ele nasceu para ser rei. Só que em determinado momento, né? Então ele viveu naquela redoma e quando ele percebeu o mundo fora daquela redoma que ele vivia, do próprio castelo. Ele viu que existia pobreza, ele viu que as pessoas não tinham tudo disponível, que não tinha sempre um escravo para brincar com ele. Então ele começou, porque nem todo mundo aprendia a ler, a escrever, então ele começou a se perceber, ele falou assim, não. Então ele é uma pessoa que veio muito forte para mim, pensando lá no reinado, que ele falou, não, eu vou fazer diferente. E ele saiu pelo mundo afora, ele sumiu no mundão de meu Deus, aprendendo, tendo experiências, ajudando as pessoas próximas que vinham a ele, então trazendo essa bondade no mais profundo da sua alma. Aí ele entrou no fluxo da vida. Então,
Quando ele tinha fome, ele era alimentado. Quando ele precisava de um abrigo, ele tinha abrigo. Então ele foi aprendendo, ele foi encontrando um lugar dele. E às vezes o nosso lugar é ir contra tudo que o nosso sistema espera, ou que as pessoas esperam da gente, né? E esse não é um caminho mais fácil muitas vezes, devido à nossa honra e lealdade ao sistema. A gente tem uma lealdade profunda, né? Que é sempre estar seguindo ali, o que eles vão esperar. É que nem as pessoas que se declaram assim, nas mães que decidem que não querem ter filho. Hoje em dia é mais falado sobre isso. Nossa, né? Daí você escuta de tudo um pouco. Mas como assim? Mas por quê? Imagine se todo mundo pensar como você. O que é certo, o que é errado? Talvez tenham traumas naquela pessoa, por isso que ela está falando aquilo. O nascimento dela foi difícil, ela foi abandonada pelos pais, enfim, tem N situações que podem ter acontecido. E simplesmente pode ser que ela queira fazer diferente. Não seguir apenas o que o padrão sistêmico, né, espera. Então esse estar no fluxo da vida, ele pode abranger qualquer área do nosso viver. Mas eu diria que o que normalmente a gente olha é como está o nosso lado profissional, nosso lado de sucesso, nosso lado abundante na vida. Se a gente está em fluxo com isso, né, que é na nossa fase adulta, então a gente entra no flow, né? Tudo vai acontecendo de forma natural. E algumas coisas a gente tem que se desafiar, né? Por exemplo, para mim é natural hoje estar na área de terapia, dar aula de yoga. Eu voltei a dar aula de yoga, que eu amo, que é uma coisa que para mim é estar no flow, assim. E tanto que se eu tenho pouco aluno, se tenho bastante, não importa. Eu tô ali, eu tô nessa troca, nesse despertar das pessoas sobre o seu próprio corpo, que se a gente não tá em harmonia com o nosso corpo, a gente não pode, nem sempre vai estar bem, né? Então, o quanto é importante a gente também trazer esse movimento pro nosso corpo. Tive um insight na sua fala, na minha própria história. Eu que agradeço pela oportunidade de partilhar aí. Acho que quando a gente escuta outra pessoa, não importa quem seja, pode ser até pessoa na rua falando com outra, é o próprio universo convergindo para que a gente esteja no lugar certo, com o movimento certo, né? Vendo esse movimento. Obrigada, Diego, pelo melhor prof de yoga. Agora eu tô só com aulas online, né? Mas tá sendo incrível o movimento e é muito bacana, eu gosto demais. Então, se você não tá nesse fluxo, eu me sinto no fluxo da vida hoje. 100%, gente, não me sinto 100%. Tem dias que eu acordo meio borocochô, tem dias que eu penso assim que, ai meu Deus, acho que tudo isso daí não faz sentido. Que nem veio a questão da pandemia, né? Gente desempregada, isso, aquilo. Meu Deus, por que vou oferecer terapia? As pessoas precisam comer, por que elas vão querer buscar terapia? E aí, no dia que eu pensava aquilo, vinha alguma cliente marcar comigo, né? Marcava a cabeça dele, e quando eu atendia ela, falava assim: Paula, que bom que eu consegui orar na sua agenda, porque eu fiquei pensando que nesse momento de pandemia era o que a gente mais precisa. Nossa, que bom que eu consegui. Você deve estar com a tua agenda lotada, né? Porque as pessoas devem estar desesperadas. Então vem alguém e dá ali na minha cara, né? Se você está aberto para isso, você percebe. Opa, peraí. Então eu estava com aquele pensamento, o quanto daquilo é meu e o quanto aquilo é que está vindo do meu sistema, ou de algum padrão, ou de algum medo. Então quantas pessoas do meu sistema passaram fome, de repente, na época de uma pandemia, né? Os meus ancestrais paternos vieram fugidos da Europa na época da peste negra. Então foi antes da Primeira Guerra Mundial. Eles vieram fugindo disso. Então, o quanto, né, se você traz para o conhecimento, peraí, então uma pandemia tem uma informação e tem uma dor, o quanto disso é meu, o quanto isso é do meu sistema, né? Então você começa a olhar para tudo isso. E aí, mais além, né, descobri, porque tinha muito preconceito sobre a terapia, que eu tenho uma bisavó materna que ela fazia leitura de tarô. E a minha família é muito católica, assim, eles vieram muito católica, mas vieram desse catolicismo forte, né? Então imagina isso lá na minha bisavó, que ela já tinha, era uma coisa escondida. E hoje a minha mãe faz leitura de tarô terapêutico, né? Pra quem não conhece o trabalho dela e quiser indicação, eu indico não porque é minha mãe, porque tô muito feliz com o quanto ela se abriu para isso, porque para ela também era sistêmico. Né? Quantas crenças tem ali? A minha avó fazia benzimento na gente
E eu tô louca pra fazer um curso presencial de benzimento, porque online não quero presencial, então eu vou esperar. Então, mas isso era um preconceito meu. Então, quantos preconceitos tem aí dentro? Ah, não, eu não vou poder viver. Enfim, vamos pensar em alguma coisa aqui. As pessoas que não se permitem viver de dança, né? Não. Artista. Meu Deus, artista? Não. Perdido no mundo. O que a gente escuta os nossos ancestrais, né? Nossa família falando? Ah, meu Deus. Não, quem é artista é perdido no mundo. Não vai dar pra você viver disso. E a pessoa tem um dom nato, aquela coisa flui dela. Mas é tão forte que ela pensa que ela tem que trabalhar no horário fechado, das 8 às 18, na área de contabilidade, que ela detesta. E daí ela vai fazer pintura e pinta lindamente aquela coisa que vem da alma mesmo, no horário não comercial, ou seja, como um hobby. Ai, não vou viver disso. Então a pessoa tá deixando de ser quem ela realmente é, de tudo que flui ali no profundo dela, né? A franja aqui linda top demais, surpreendi, que é incrível, faz muito sentido. Olha lá, as minhas amigas tudo lá já indicando a Mames, né? Já fizeram com ela. Mas enfim, foi esse o tema que eu quis trazer. Acabei falando um monte de mim aqui, mas acho que às vezes o nosso exemplo é o que auxilia o outro também a se perceber, entender aonde que tá isso, né? Eu até estou fazendo a reciclagem do curso de constelação e esse final de semana a aula foi bem interessante, né? Porque voltou a falar de umas coisas que você fala, nossa, mas eu já sei isso, mas você tá diferente para ouvir. Então, de repente, você já me ouviu falando disso, mas agora você tá diferente também para ouvir sobre isso. Então, a gente sempre tem etapas que a gente vai alcançando dentro de nós mesmos. E uma coisa que me chamou a atenção nessa aula em específico foi que a forma como a gente veio para o mundo interfere diretamente, ou seja, nosso nascimento interfere diretamente de como a gente lida com as mudanças, com os processos que acontecem, com as novas conquistas que nós temos. Então, por exemplo, uma pessoa que até me veio o caso ali, uma pessoa que teve dificuldade, que fez cesárea programada pela mãe, né? Teve essa programação da cesárea lá e a criança nem estava no momento dela nascer, mas a mãe, né, convidou ela para nascer antes. E a criança estava dormindo, então quando ela saiu da barriga da mãe, ela levou um susto, né? Só que ela era bebezinha. Já levou um susto ali, nem sabia o que era, né? Ela não foi o natural dela, ela não escolheu o momento dela nascer, né? A mãe programou, e não tá aqui um julgamento, é só uma observação. Aí essa criança sempre vai ser quietinha, calminha, parece que ela tá sempre lá dormindo ainda na barriga da mãe. E aí quando ela vai para algum processo na vida dela, tanto de trabalho, de relacionamento, ela não consegue ter esse movimento. Ela sempre espera que alguém vai resolver por ela. E isso eu estava ouvindo de uma colega do curso lá, foi interessante essa percepção dela, e aí eu comecei a pensar sobre como eu nasci. Então você sabe como você nasceu? Isso já diz muita coisa. Será que você está no fluxo da vida? O teu nascimento tem muito a ver com isso. Então eu nasci de forma rápida e direta, assim, foi papuf, né? Porque minha mãe estava esperando um menino e veio uma menina. Então eu não podia, eu já ia decepcionar minha mãe. Minha mãe não é que ela tinha uma idealização por menino, só que ela fez uma simpatia, a barriga estava pontiaguda, não sei, aquelas conversas antigas lá, e disse que eu era menino, mas veio eu menina. E durante muito tempo eu falava pra minha mãe assim, mãe, você tem 3 filhos homens, só que um usa saia, que no caso era eu. Então olha os padrões que eu ia trazendo de forma inconsciente, sem me perceber de algo que estava lá na barriga, que minha mãe nunca fez por maldade, né? Gente, ninguém falou pra ela, não pode falar assim que eu sou, não pode esperar isso, não pode isso. A gente faz o melhor que a gente pode, sendo quem a gente é, né, naquele momento. Então, as coisas na minha vida são muito rápidas e eu fico assim, ó, por exemplo, assim, hoje melhorou bastante, tá? Fiz a transição do meu antigo espaço para esse aqui. Foi um desafio para mim esperar as coisas acontecerem no tempo das coisas. Por mim, a Paula de antigamente já ia ter virado de ponta cabeça acontecendo, né? Feito acontecer. Igual foi meu nascimento. Parou logo, puf, né? Já vim rápido, direto, sem muito sofrimento ali, já estava disponível. Então, isso também me trouxe uma reflexão do quanto talvez a constelação foi me transformando sem que eu percebesse.
porque hoje eu espero o fluxo da vida. Às vezes eu quero que a coisa seja para aquela hora, naquele momento, porque eu nasci assim. E não vai dar para ser, porque eu dependo de outras pessoas, dependo da situação do mundo, das pessoas à minha volta. Enfim, trazendo todas essas reflexões, hoje, meu movimento com relação ao fluxo da vida, primeiramente de tudo, vai ser a gente olhar para esse nascimento, né? Então pode ser que o teu fluxo da vida não esteja fluindo de forma mais leve possível, porque tem questões com o teu nascimento ali. E pode ser que não tenha, né? Então, te convido para a gente fazer aquela meditação sistêmica, né? Que sempre vai... É um movimento de constelação, talvez não seja 100% consciente, muito mais no nível inconsciente, mas vão trazendo curas muito profundas pra gente. Que a melhor forma da gente entender um pouquinho da constelação e trazê-la para nossa vida é experienciando, não é lendo livros. Eu aprendi nesses quase 5 anos aí que a constelação a gente aprende experienciando, ouvindo, tendo casos, que a leitura ela ajuda, mas ela é um pouquinho mais densa, né? Leitura de constelação é uma coisa de louco. Até porque ela não parou até hoje, né? A constelação começou com Bert Hellinger, mas nada é uma matemática exata, né? Você fala assim, o fluxo da vida tá preso, é porque você nasceu de alguma forma. Não, pode ser por N situações. Mas olhando por esse lado do nascimento, pode ser que isso esteja te impedindo de estar no seu fluxo da vida, em flow, né? Esse fluir. Então, te convido a sentar de forma confortável, com a coluna o mais ereta possível, para alinhar os seus centros energéticos, certo? E você vai, conforme você for alinhando a coluna, vai percebendo lá o encaixe, girando os ombros para trás, abrindo o seu peito, se coloca disponível. Cresce a sua cervical, trazendo o queixo em direção ao peito. Inspira profundo. Exala e vai se permitindo estar 100% presente no aqui e agora. Vai trazendo a presença do seu anjo da guarda ou ancestrais benevolentes, conforme com que você se conecta, que faz mais sentido para você. Sente esse campo amoroso, protegido agora. Você está num ambiente seguro para realizar esse movimento que é seu, esse movimento para a vida. E de forma leve, sem padrões pré-estabelecidos, vai trazendo na sua mente aí, se você sabe ou não, ou a enfermeira, ou o médico que te trouxe para o mundo, ou a parteira, ou a doula. Ou se você não sabe, permita que a sua mente, o seu inconsciente traga do jeito que é. E olhando para esse profissional, essa pessoa que estava disponível para auxiliar sua mãe a te trazer para o mundo, diga para ele agora: muito obrigado. Eu sei que você fez o seu melhor. Talvez tenha ficado algo entre mim e você, ou entre você e minha mãe, ou entre minha mãe e você. Independente do que aconteceu, eu estou aqui para lhe agradecer por ser um instrumento que me permitiu tomar a minha vida do jeito que foi. Meu muito obrigada a você.
nós fazemos uma pequena reverência em gratidão a essa pessoa. E retornando dessa gratidão, agora olhe lá para sua mãe. Olhe dentro dos olhos dela. Querida mamãe, talvez algo tenha ficado difícil, que trouxe complicações para nós. Talvez algo não foi bem resolvido no meu nascimento. Pois quando eu nasci, nasceu uma mãe em você também. Eu sinto muito se você não estava preparada para isso. Agora eu sei que você fez o melhor que você podia. E te agradeço por ter dito sim para a minha vida, do jeito que foi. Muito obrigada por tudo. Eu me libero de qualquer dor, ressentimento ou falta de algo desse momento da minha vida. E me permito ser a sua filha agora, tomando a minha vida, aceitando o seu amor, do jeito que é. Muito obrigada. Agora eu estou pronta para tomar a minha vida e entrar no seu fluxo. Fazemos uma reverência à mãe, a esse momento, do jeito que foi. Essa reverência se coloque com humildade, entregando tudo que você carregou, consciente ou inconscientemente. Vai liberando até as suas células de todas essas informações que trouxeram dor, medo, angústia. Ou seja, qual lá seja o sentimento que te impeça de entrar no fluxo da vida. Retornando dessa reverência, vai sentindo a vida entrando por cada célula do seu corpo. A vida que vem de algo muito maior e sábio. A vida que vem da fonte. E que passa de geração em geração. Às vezes com fluidez, às vezes com empecilhos, mas sempre seguindo o fluxo, como um rio. Sinta-se nesse momento entregue num rio, o rio da vida. Sinta-se boiando de forma suave, leve. Vá se entregando a esse fluxo da vida, para você descobrir, se você ainda não descobriu, onde é o seu lugar, o
que faz sentido no mais profundo do seu ser, o que é leve para você, e sentindo esse fluxo da vida, esse rio te levando em direção ao que é seu. Vai inspirando profundamente e quando exalar vai abrindo seus olhos, voltando para o aqui e agora, sentindo o fluxo da vida. Devagarinho, no seu tempo. Bem-vindos ao fluxo da vida. Bem-vindos ao movimento natural. Que com o passar dos dias vocês possam cada vez mais sentir isso presente no campo ao qual vocês fazem parte. Se por acaso em algum momento ficar pesado, lembre-se que vocês podem voltar para esse rio, esse fluxo da vida. Agora vocês já conhecem o caminho. E eu fiz junto com vocês, eu sempre faço junto, né? Eu nunca tinha feito esse movimento assim em relação dessa forma com o meu nascimento. Tinha treta com a enfermeira lá, gente. Tá resolvido já. Que a gente possa cada vez mais aí entrar nesse fluxo da vida, estar em harmonia, né? A gente é como um rio que corre. A gente é como um rio. E às vezes esse rio esvazia, às vezes ele transborda. E tudo que ele vai passando pelo caminho, né? Às vezes quando ele transborda, ele vai trazendo para dentro dele galhos, folhas, coisas, né? E esses certas coisas que para nós são como emoções, situações que a gente vai vivenciando, pessoas, a gente vai colocando eles no nosso rio, no fluxo da vida. E aquilo que não toma o seu próprio rumo, que a gente tem leveza, vai lá pro fundo desse rio. E aí o que acontece é que isso tudo que foi ficando no fundo do rio vai ficando lá no nosso inconsciente. Então, em determinadas situações da vida, às vezes o que estava lá nesse inconsciente vem à tona. Né? Quando a gente pega uma queda nesse rio, vai ter uma queda e tudo que estava lá no fundo vai vindo à tona e, né, vai criando-se uma nova informação desse rio que vai correndo. Então, a gente é como esse rio. E tem muitas coisas que estão no fundo desse rio só seguindo o fluxo ou esperando que algo aconteça, conforme as situações da vida. Então não importa a idade que a gente tenha, é sempre bom voltar para o fluxo da vida, liberar umas memórias aqui, umas coisinhas ali, para viver com leveza. Gratidão a todo mundo que me agradeceu. Quem agradece sou eu, por eu poder estar, o quê? No fluxo da vida. Agora novos podcasts. Está na minha lista. Agora que eu tô com Mercúrio retrógrado super comunicativa, eu vou fazer meu melhor aí para trazer mais orações e as orações têm vindo com muita força na minha vida. Acho que a gente passa por momentos muito difíceis e esquece de orar. E a oração é uma conversa profunda e sincera, né, com algo maior. É um movimento de entregar. A oração é um movimento de fluxo da vida. É onde a gente agradece e entrega. Né? A oração sincera. Porque a oração, quando a gente fica pedindo coisas, ela não é uma oração sincera. A gente vai pedir coisas que a gente nem sabe se quer ou se deveria ser daquele jeito. Mas quando você ora em agradecimento a tudo que é, como está, né, por quem você é, então você se entrega ao fluxo da vida e essa vida, essa consciência maior vai trazer aquilo que é seu por direito. Tá? Obrigada pela dica, vou providenciar, deixa comigo. Muito obrigada, tá bom, gente? Uma linda noite, fiquem bem, se entreguem ao fluxo da vida e vamos junto nesse riozão de meu Deus, né? Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por quem me acompanhou aqui, partilhou desse pensar. Se sentirem no coração, vou deixar gravado, partilhem com quem vocês sentirem que faz sentido, tá bom? Um beijo, uma linda noite. Muito, muito, muito obrigada.
Vejo todos vocês e honro quem vocês são. Obrigada. Boa noite, gente.